Podeis assentar. Diga comigo, como um reavivamento, não estou ouvindo, como um reavivamento, pode passar desapercebido. Diga assim, parte 2. Amém? Para aqueles faltantes, para aqueles que estão na agenda escolar do reino dos céus com falta na quinta, eu não vou voltar nada de quinta. Quem perdeu, perdeu. Está na internet, no nosso Face da página Palavra da Salvação, ou já deve estar no canal do YouTube. Então lá você assiste, porque tudo que nós fazemos nesta igreja, nós fazemos no intuito de ensinar. Eu não quero e não sou um pregador da palavra. Eu sou alguém que ama a Deus, que ama Jesus, que ama o Espírito Santo e que gosta de falar um pouco da sua palavra. Se é que é ensino, eu não sei, só sei que eu procuro ensinar, porque eu quero copiar o meu mestre em tudo. Meu mestre Jesus e o teu, ele não pregava, ele ensinava. Ele historiava, em parábolas ele falava com o seu povo, a fim de que eles entendessem, compreendessem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para isso ele ministrava, ensinando a multidão. Como um reavivamento pode passar desapercebido, parte 2. Nós mencionamos que quinta-feira, em Mateus 13:15, coloca para mim Mateus 13:15, só vou pegar o final, para que eu introduza algo que eu preciso dar continuidade. Mateus 13:15, Mateus 13:15, 13:15, diz assim: porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Porque o coração deste povo, volta lá no 15, né? Porque o coração deste povo se endureceu, e com os seus ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Nós mencionávamos quinta-feira que muitas das vezes o reavivamento ele tem passado desapercebido, porque o reavivamento é algo que procede dos céus, e muitas das vezes ele é incompreensível, e muitas das vezes, vamos ver se eu encaixo uma palavra correta, ele até traz uma certa polêmica, e as pessoas até rejeitam o reavivamento. Nós vemos que no século 20 há um reavivamento pentecostal com a chegada da oração em línguas. Eles são batizados com o Espírito Santo e recebem um dom de falar em línguas estranhas, as línguas dos céus. Porém, nós vemos que até mesmo aquelas pessoas que oraram por isso, grandes homens de Deus que ansiaram pelo reavivamento do planeta Terra, quando se deparam com este acontecimento sobrenatural, eles traz estranheza e até mesmo repúdio. Eu anotei aqui que houve um grande homem de Deus, cujo nome Campbell Morgan,
foi um grande homem de Deus, um homem diferente, mas que ele cometeu uma grande atrocidade quando algo sobrenatural da parte dos céus veio sobre aquelas pessoas, que trouxe o falar em línguas estranhas. A ponto, eu anotei aqui dele dizer que ele disse que o falar em línguas era o último vômito do inferno. Então nós vemos que o reavivamento ele vem, há uma promessa do Senhor de vir. E quando focos do reavivamento surgiram no planeta Terra, até mesmo aqueles que ansiaram por isso, desejaram por isso, não compreenderam. Porque nós não compreendemos na sã consciência, na razão, mas nós compreendemos no Espírito. Por isso, quando nós não estamos no Espírito, com uma vida no Espírito, nós não compreendemos as coisas dos céus. E eu quero que você coloque para mim Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1, 26 ao 38. Onde nós estaremos diante de uma personagem, de uma mulher, cujo nome Maria. Ela ficaria grávida, não de um homem, mas do Espírito Santo. Então nós vemos que quando o reavivamento ele surge, pessoas tais como Maria, tais como eu e você, teremos que suportar a reprovação de muitas pessoas. Teremos que suportar o estigma. O que significa o estigma? Significa o sinal, a marca, a cicatriz, a ferida. Porque Maria, amado, ela teve que suportar um conflito. Qual foi o primeiro conflito? Um conflito pessoal, de crer que o anjo que falou com ela realmente era um anjo, que quem havia dito a ela que ela receberia no seu ventre uma semente do Espírito Santo, cujo nome deste menino, desta criança ao nascer seria Cristo, seria Jesus, para que se cumprisse Isaías 7,14, que do ventre de uma virgem nasceria um menino, cujo nome seria Emanuel, seria Jesus. Imagine a condição desta mulher se ela não crê naquilo. Também ela se depara com um primeiro conflito, qual seja, estava com o casamento marcado com José. Imagine o primeiro conflito que ela tem que suportar, para que o reavivamento, para que o avivamento, para que a manifestação de Deus dos céus acontecesse através da vida dela no planeta Terra. Porque seria nascido aquele que traria remissão a todos os seres humanos pelo derramamento do teu sangue. E todo aquele que para ele olhasse, nele cresce, confessasse e se arrependesse dos vossos pecados e confessasse ele com os seus lábios e cresce com o seu coração, seria salvo. Então eu me coloco no lugar de Maria. O primeiro impacto que causa quando o reavivamento vem sobre uma vida, sobre uma família, sobre uma congregação, uma igreja, sobre uma cidade. Imagine o que esta mulher teve que suportar nesse primeiro conflito, em chegar e não mentir, e não deixar distante de saber José. Agora também imagine ela tendo que suportar o estigma, que é a marca, que é a ferida, que é o sinal, que é a cicatriz de ser a mãe, de um filho ilegítimo, porque não foi legítimo, não houvera concebido de uma relação sexual. Todos aqueles que são escolhidos, amado, por Deus, choramassúria, para que sobre eles, ou ele, ou ela, ou uma congregação, aconteça, suceda, flua um reavivamento, terão que suportar coisas terríveis, terão que suportar dizeres como este homem, Morgan, que diz, porque ele foi até o país de Gales em 1904,
E ele presenciou aquilo e ele voltou, como Andrew Munhai, outras pessoas, quando se depararam com o reavivamento, por não estar, muitas das vezes, descrito de como seria esse reavivamento nas páginas da Bíblia, causa estranheza e repúdio. Então entenda que nós, a Igreja de Cristo, teremos que também suportar, amado, ataques, pessoas dizendo que manifestações serão demoníacas. Como disse esse homem, é o último vômito do inferno. Não quero esse dom. Isso tudo surge porque pessoas são tidas como de Deus, mas antes de abrirem a sua boca, não tem por pachorra dobrar o seu joelho e perguntar ao Senhor: o que sucede, o que eu estou vendo, o que eu estou contemplando, parte do reino dos céus do Senhor ou não? Então entenda que nós teremos que suportar, amado, muitas adversidades, porque nós fomos escolhidos, assim como creio que outras igrejas foram escolhidas, para trazer o avivamento sobre esta cidade. Eu não sei se você crê, eu não sei se isso causa repúdio em quem nos ouve, mas eu estou com os meus 2 braços espirituais levantados para dizer: eis-me aqui. Porque um dia, 31 de dezembro de 2003, para 1 de janeiro de 2004, eu tive a ousadia de levantar as minhas mãos e dizer: eis-me aqui, Isaías 6:8, envia-me a mim. E eu disse que se cumpre em mim o teu querer e o teu desejo. E Deus mostrou tudo isso que os nossos olhos contemplam, de construção física, e agora Ele está em processo de construir algo espiritual dentro de você, no interior deste templo, a palavra da salvação, para que nós sejamos mudados e transformados. Só que para isso há um requisito, um pré-requisito, que nós ansiemos, que haja um anseio em nós, que nós estejamos desesperados por Deus, que nós possamos querer buscá-lo e encontrá-lo, para que através do teu Santo Espírito, Ele se revele a nós, os seus mistérios, os seus segredos, coisas encobertas, colocando nós realmente nas veredas suas, porque os nossos caminhos não são os mesmos caminhos de Deus, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E para que não fique só na minha palavra, vou ler a palavra Lucas 1:26 em diante. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aleluia. Eis que também, até aqui, coloca para mim Mateus agora 1, do 18 ao 24. Mateus 1, do 18 ao 24. Nós percebemos agora o primeiro conflito que Maria, a escolhida para conceber a Jesus, ela tem diante de si. E nós caímos no versículo onde o Senhor também faz as coisas perfeitas.
e ele visita José, porque quando há dúvidas, quando há conflitos interiores, Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabia que havia necessidade dele falar com o teu filho. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele tentou desfazer o casamento secretamente, porque ele não queria difamar, não queria trazer escândalos e nenhum tipo de peso sobre a vida de Maria. E projetando-se ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do profeta, da parte do Senhor pelo profeta. Segue. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Último versículo. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Como pode um reavivamento passar desapercebido? Pode, e tem passado na vida de muitos que estão entendendo sobre o que seria o reavivamento. O reavivamento, amado, é uma busca incessante da presença de Deus. É uma busca, como Jeremias 29:13 diz, e Mateus 22:37 diz, é uma busca de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. É buscar para que possamos encontrá-lo. É buscar a presença santa de Deus na pessoa bendita de Jesus. O Espírito Santo, ele vive em nós. Nós recebemos o Espírito Santo para que ele nos ensine todas as coisas, que nos faça lembrar de tudo aquilo que Jesus, que Deus, que o Senhor Espírito Santo permitiu que fosse escrito nesse livro sagrado, denominado Bíblia. A Bíblia, ela contém Deus, mas a Bíblia, ela não comporta Deus. E muitas pessoas têm permitido que passe o reavivamento em suas vidas, no meio da igreja de uma cidade, porque elas não acham na Bíblia explicação para determinados eventos, para determinadas manifestações. Eu digo que uma das manifestações de Atos 2:2, de Atos 4:11, havia num quarto 120 pessoas amando do Senhor, buscando a presença. E de repente há uma visitação pelo vento, pelo fogo e expressões de louvor proferidas em palavras, em línguas estranhas, conhecidas e desconhecidas. E como é que nós podemos explicar? O apóstolo Pedro, ele tenta explicar esse fato em Joel 2, mas não tem nada a ver com Joel 2. Então toda vez que há um reavivamento, um foco de reavivamento, espere, amado, coisas inefáveis, coisas que nós consideramos esquisitas, esdrúxulas e não compreensivas pela razão humana, mas dada pelos céus em favor de uma vontade de Deus. Porque o reavivamento, ele tem passado, e muitos de nós está desapercebido, porque nós não temos querido pagar preço. Nós temos medo de escândalos, nós queremos uma posição confortável, muitas das vezes nós não queremos estar em evidência, e muitas das vezes nós não queremos suportar o peso que uma escolha nossa, de entrega de corpo e alma a Deus, pode ocasionar.
Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A mim me foi concedido muitas coisas, por isso eu sou cobrado sobre muitas coisas. Nós entramos em 2018 num desafio dado pelo Senhor, de buscarmos, até que nós o encontremos, o achemos. Porque todo aquele que procura, acha, encontra. E nós precisamos encontrar o nosso propósito em Deus. Deus, Ele não admite mais que você continue a sua vida vivendo ao seu bel prazer. Deus não está nem aí com os nossos títulos, mas Ele está muito aí com os nossos títulos. Ele quer saber qual é o teu propósito. É o seu ego? É o seu orgulho? É o que você acha que está bom? Porque toda vez que nós nos confundimos, é quando nós achamos que já conhecemos a Deus o suficiente. Eu já sinto Deus o suficiente. O conhecer a Deus, o compreender a Deus, o conhecer a Deus, o senti-lo, nunca será em nós capacitado à plenitude. O que quer dizer? Você nunca saberá tudo de Deus. Nós nunca compreenderemos tudo de Deus. Nós nunca teremos totalmente a sensibilidade de percebermos tudo de Deus. Porque a bem da verdade, isso é uma verdade, que quando está sendo ministrada a palavra de Deus, muitos de nós ficam desapercebidos. Muitos de nós estão com a mente em outro lugar, senão no culto. Muitos de nós desonram ao ficar em pé diante da palavra de Deus. Muitos vão tomar água, vão ao banheiro, abrem o celular, o WhatsApp e o Face na presença da palavra. E depois se dizem que conhecem a Deus, que têm intimidade com Deus, que são pessoas de Deus. Digo, isso é uma mentira do diabo. Isso é uma condição humana de nós entendermos que o que nós já temos de Deus é o suficiente. Por isso a palavra que o pastor fulano de tal, que o apóstolo fulano de tal está ministrando, eu já sei, eu já conheço, eu já entendo, já compreendo. Lê do engano. O fracasso na vida de um homem, de uma mulher, começa quando você entende que você já tem tudo de Deus. Nós deveríamos ansiar desesperadamente por termos mais de Deus. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é infinito. Então, por mais que nós quisermos conhecê-lo, nós começaremos nessa vida, nesta oportunidade, talvez de hoje à noite, dessa data de janeiro, e nunca mais terminará essa nossa busca em conhecer, compreender a Deus. Então, quando você se imaginar que você não precisa vir à igreja, que você não precisa ouvir a palavra, que você não precisa ter as práticas espirituais, como uma vida com Deus em oração todo dia em português, em línguas, de vez em quando o Espírito te toca, abrir um jejum em prol de mortificar a tua carne, não ler a palavra de Deus e outras coisas que estão descritas nesses livros, nós estamos permitindo que o reavivamento passe sem nós sermos percebidos. O reavivamento nada mais é do que uma busca por Deus para que Ele transforme a tua vida na imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Colossenses 1:27 diz que nós temos que sermos conformados, ou seja, mudados, transformados à imagem e semelhança de Cristo. Cristo tem que ser formado em nós. Então, se nós pegássemos essa palavra, não haveria mais necessidade de buscarmos nada através de outro meio, outra forma que não seja no quarto. A cura está em Jesus, a porta de emprego está em Jesus, a chácara que eu almejo está em Jesus, o sítio que eu almejo está em Jesus, o dom que eu gostaria de ter do Senhor Espírito Santo emprestado à minha vida está em Jesus, a minha saúde plena, eu curado,
eu liberto de coisas que eu luto contra isso e não consigo, não conseguirá nunca, está em Jesus. As condições para eu estudar os meus filhos, está em Jesus. O meu ventre que precisa ser germinado para que nasça uma criança, está em Jesus. A transformação, a mudança do meu esposo, como ele é bruto, bebe, enfim, a mudança da minha esposa, tudo está em Jesus. Então o reavivamento é uma busca desesperada por aquele que pode e tem poder de mudar a tua vida. É aquele que destrói cativeiros, prisões, grilhões, cadeados. Tudo está em Jesus. Tudo está nele. Por ele e através dele é que são feitas todas as coisas. Coloque Efésios 3:20. E quando nós imaginamos que nós já alcançamos um relacionamento perfeito com ele, que nós já sabemos tudo a respeito de Deus, que já temos a plenitude de Deus, ele traz uma resposta que põe por terra a nossa tese, que está em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então você entenda que tudo que você possa imaginar para a tua vida, Deus ele pensou algo a mais. Isso importa dizer que o que você tem de Deus é superficial. E tudo aquilo que é superficial, a palavra de Deus diz que é plantado sobre a superfície da terra, da areia. Quando vem o vento soprando, a água da chuva, de imediato, isso que foi plantado na superfície, que a nossa vida espiritual é como ter uma planta plantada na superfície, é arrancado. Agora também de outro modo ele diz que pela tua palavra nós temos que ter a nossa raiz na pedra. E a única pedra que suporta, que nos enraiza a ponto das águas da chuva, o vento soprar e não nos arrancar, é Jesus. Ele é a pedra. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. E ele disse para Pedro: agora vai e edifica a minha igreja. Mas antes ele disse a Pedro: quando tu se converteres, vá e apacenta minhas ovelhas. Então, antes de nós apacentarmos as ovelhas do Senhor, antes de nós dizermos que temos uma vida com Deus, nós temos que nos converter. Conversão não é um xingamento. Você está indo para São Paulo e você pegou a direção de Bauru, então lá na frente tu vê que é Bauru a cidade da qual você está se projetando, e não São Paulo. Tu tem que fazer a conversão e voltar. Isso significa mudarmos de mente, de atitude. Não há como existir um reavivamento com a nossa mente cauterizada. E para que o reavivamento ele possa repousar em nosso espírito, e isso ser traduzido em atitudes nossas, que vão mudar o cenário, primeiramente da nossa vida, primeiramente do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos irmãos em Cristo Jesus, ou seja, da igreja, a palavra da salvação, para que depois nós possamos ganhar o mundo ali fora, porque Efésios 3:20 diz: primeiramente, através, segundo o poder que opera em nós. Então primeiro, Deus ele quer cuidar de você. Tem pessoas que querem fazer a obra, mas não estão em condições, porque elas estão em falta com o Senhor. Elas não confessam, não se arrependem, estão fora do seu propósito, não são ofertantes, não são dizimistas, não oram em línguas, não lê a palavra, não vem aos cultos, não toma a ceia, e depois querem fazer a obra. A minha briga é com pessoas tais, porque elas acham que tem que fazer a obra. A obra primeira tem que ser feita em você, em mim, depois através de nós. Assim funciona o reino dos céus. Não há como nós transformarmos vida se nós não formos nós primeiramente transformados através de um reavivamento, que é uma mudança de conduta, é uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamentos. O que eu pensava a respeito de algo não é aquilo, mas é o que a palavra diz. Então o reavivamento, ele pode estar passando por nós e nós não estarmos percebendo, porque se nós
não buscarmos a Deus, não há reavivamento. Se as pessoas não se permitirem serem transformadas pelo Espírito Santo, não há que se falar em reavivamento. Pastor, mas eu só quero o meu carro, eu só quero minha casa, eu só quero o meu emprego. Amado, você está fora do propósito de Deus. Você está fora da nuvem Shekinah. Deus não pode ser buscado por aquilo que Ele pode lhe dar, mas por aquilo que Ele é. Quando você busca a Deus por aquilo que Ele é, Ele pode lhe dar por aquilo que é a sua necessidade. Porque Deus não é muquirana. Deus não está com a mão fechada. Deus não está com a mão encolhida. Deus não está com o seu ouvido entupido, agravado, para que não possa ouvir e nem estender as suas mãos em relação a você. É que muitas das vezes nós precisamos nos converter e saber que primeiro nós devemos buscar a Deus. Tendo Deus formado em nós, que é Cristo Jesus formado em nós, em Colossenses 27, nós começamos a estarmos no centro da vontade de Deus. E para Deus não custa nada Ele nos abençoar. E Ele retém muitas das vezes, porque se aquilo for liberado sobre as nossas vidas, se transforma numa maldição, ao invés de ser uma bênção. Maldição porque quando Ele libera um emprego, um negócio, às vezes a pessoa aí fica 24 horas, só correndo atrás do mamon, do dinheiro. Porque o dinheiro ele é de Deus, não é nada do diabo. O mamon, ele tomou posse, porque através do dinheiro, ele tem escravizado as pessoas a não pensar em Deus, a não querer viver Deus, a não querer conhecê-lo, percebê-lo. Numa reunião como essa, muitos aqui podem não estar percebendo a Deus. E isso é a falta do que eu li em Mateus 13:15. O seu coração está o quê? Duro. Nosso coração está o quê? Em pedras. Mateus 13:15, a implicação do que eu li, dessa afirmação que está em Mateus 13:15, é a afirmação que nos leva à insensibilidade de coração. Ou seja, a pessoa ela é de Deus, ela tem uma história com Deus, mas não se manteve atualizada quanto ao que Deus estava por revelar e por trazer de coisas novas. Tudo aquilo que não há renovação diária, tudo aquilo que não há renovo, não tem como coisas novas chegarem. Por isso presta atenção quando você abre mão de um culto, por algo de menos valor, você está abrindo mão do seu sucesso, você está abrindo mão do reavivamento. Porque pelo menos eu trabalho com ímpeto, eu procuro dar o melhor de mim, para que vocês entendam o que Deus está ministrando primeiramente em mim. Graças a Deus eu fico com a maior parte, com a maior porção do que Deus tem dado através da minha vida em palavra a vocês. Porém também maior responsabilidade sobre mim, porque quando você não tem conhecimento da revelação de Deus, nós somos leigo, ignorante, Deus não pode nos cobrar daquilo que nós não sabemos. Mas quando é dada à igreja em forma de palavra, como nesta noite eu estou a dar a vocês, não há mais desculpas para o seu pecado. É tempo de buscar enquanto nós podemos encontrar, porque haverá um tempo que o Espírito Santo será retirado da terra, e aqueles que ficarem, eles estão o quê? Fadado a muitos fracassos, porque aquele que nos ensinaria todas as coisas, aquele que nos faria lembrar de todas as coisas, que é o Senhor Espírito Santo, essa é a função dele, não estará mais com aqueles que ficarem, com aqueles que a igreja foi e eles ficaram. Aí eu quero ver vocês e nós vivermos, eu não, estou fora, ver as pessoas viverem pela razão, pela intuição, pelos seus achômetros. Se agora que temos o Espírito Santo cometemos besteiras, tomamos direções, decisões errôneas, erradas, a 100% de erro, imagine sem Ele. Nós somos privilegiados, nós temos a pessoa de Deus para nos instruir, para nos direcionar. E tem pessoas que estão aqui dentro, que têm chamado, que têm propósito, todos vocês têm. Não há ninguém aqui que não tenha dons, não há ninguém aqui, e os que me ouvem, que não tenha dons, talento, que não tenha unção, que não tenha habilidades, que não tenha unções extravagantes, especiais, porque você é membro do corpo de Cristo.
E quando nós entendemos isso, nós compomos a igreja. A igreja ela é dotada de todos os seus dons, de todos os dons possíveis e imagináveis. Mas nós temos feito o que com o dom que foi dado à igreja? O que nós temos feito com os dons dados à igreja? Muitos têm querido e têm orado de uma maneira errada, pedindo para a volta do Senhor. Volta logo, Senhor. Muitos têm buscado o céu agora, têm orado para que o céu venha agora, em vez de orar para que o céu venha aqui, não agora. Porque se os céus vier, se Jesus vier, nós estaremos sentenciando bilhões, não é milhões, bilhões de pessoas que não se converteram a Jesus ainda. Por isso que um reavivamento ele deveria buscar o céu aqui, ou seja, o que existe no céu exista aqui na terra. Nós temos que fazer da nossa vida um plano como se nós fôssemos viver 100 anos, mas nós temos que orar e colocar a nossa vida em prática como se fôssemos viver apenas um dia a mais. Fazemos um plano como um todo, mas nós temos que buscar a Ele, enquanto podemos encontrá-lo, como se fosse o nosso último dia de vida sobre a face da terra. O reavivamento ele deveria buscar o céu aqui, e não como muitos períodos da igreja nós vemos pregadores só instigando o seu povo a obter a salvação da sua alma e depois buscar o céu. Nós seremos egoístas a estarmos patrocinando esse tipo de oração a Deus, porque nós estaremos cometendo um assassinato, um genocídio, porque essas pessoas por toda a eternidade irão para o inferno e nunca mais sairão de lá. Nós temos que buscar um reavivamento, amado, no seguinte quesito: para que o céu venha e Ele traga sobre nós o reavivamento, tal como Ele trouxe na vida de Maria, tal como Ele trouxe na vida de muitos homens e mulheres de Deus, que suportaram o preço, o alto preço, um custo alto, de serem destacados por Deus, para manifestarem um reino que não consiste só de palavras, mas de poder. Pessoas tais, amado, eu creio que eu estou diante de muitas delas que aqui estão, e creio que muitos que estão me ouvindo são pessoas tais, que Deus escolheu você, para algo extravagante, para algo sobrenatural, mas Deus ele disse para você, disse para mim e para vocês que aqui estão: vocês terão que suportar essa escolha dos céus, suportar os nossos irmãos e irmãs duvidando daquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Estou instigando vocês que estão aqui, jovens, para vocês buscarem que fenômenos, que o sobrenatural ocorra a ponto de trazer escândalos da forma que Deus vai usar vocês, porque eu almejo por isso, e é uma promessa de Deus sobre a minha vida, e eu quero dizer em alto bom tom: eu creio nela. Qual seja, eu quero ver pessoas como Deus me mostrou vomitando, pessoas desesperadas querendo pular pela janela, porque alguém que não tinha um braço começou a criar um braço às vistas de todos. Alguém que não tinha um olho, porque ele nasceu daquela forma ou por um acidente, e Deus faz brotar um olho, e assim sucessivamente. Eu digo que se eu não estou preparado, eu estou buscando a minha preparação, e desafio vocês que me ouvem aqui e pela live, a buscarem no Senhor esse reavivamento, essa condição que só o Senhor Espírito Santo pode lhe dar, porque Ele é Deus, Ele é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito do Senhor. Só Ele sabe em quem Ele vai investir, em quem Ele pode investir, e o quanto Ele pode investir, e no tempo que Ele pode investir. Então não será uma oraçãozinha que irá mudar a tua vida, mas será uma fé que tem que ser gerada dentro de você, porque será pela fé que Deus vai operar, porque se você não crer, não tem como Deus operar. Amós 2:2, Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, ou a gente crê ou a gente não crê.
Aguentar a reprovação, em geral, é uma exigência para caminhar no reavivamento. Aguentar a reprovação, em geral, a reprovação. Você está disposto a aguentar a reprovação? A reprovação, no geral, para que você alcance o que Deus quer, vem, em primeiro lugar, a maior oposição, sabe quem é? Você mesma. Vem da pessoa sua. Estou cansado. Hoje eu vou deixar para amanhã. Hoje eu não vou conseguir cumprir o meu voto, o meu propósito. Amanhã eu entro na presença do Senhor. Amanhã não é assim. Amanhã eu começo meu jejum. Aí para o mundo, né? A pessoa ela começa, ela faz o voto hoje ela já começa. Eu vou na academia, aí as coisas boas ela consegue. Hoje eu vou começar uma natação. Hoje eu vou começar um curso de inglês. Hoje eu vou começar tal coisa. Hoje eu vou começar tal coisa. Tudo para que você seja aparelhada, capacitada para viver esta vida. Mas nós nos esquecemos de nos aparelhar, de nós nos instruirmos, para que nós vivamos uma vida eterna. Lá nos céus não tem escritório de advocacia, lá não tem comércio, não tem empresa, não tem venda disso, daquilo, aquilo outro, graças a Deus, né? Porque senão nós só ficaríamos nos ocupando com o que comeremos, com o que beberemos, com o que vestiremos. Como seria Deus, né? As pessoas estariam negando Deus lá em cima nos céus, lá em cima, modo de dizer, nos céus, que é uma região espiritual. Ainda bem que todas essas coisas vão ser deixadas de lado, né? Porque nós viveremos pelo Espírito, teremos um corpo glorificado e não haverá mais a tendência da alma, porque a alma é o pior monstro que tem dentro de nós. A alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e eles sempre querem o que é light, o que é fácil, o que é prazeroso, o que não traz desgaste, o que não traz cansaço. Maria, ela recebeu o anúncio mais chocante que uma pessoa poderia receber. Daria à luz a um menino, Jesus. Foi escolhida por Deus, sendo chamada de agraciada. O choque inicial foi seguido pelo dever de contar a José. A resposta de José foi: vamos anular o casamento secretamente. Em outras palavras, ele não acreditava que aquilo era de Deus. Aqui fica uma lição, amado. Até mesmo aquele que casou-se com Maria, ele precisou de uma revelação dos céus para que ele não cometesse um pecado de continuar não acreditando. O que você precisa, o que eu preciso, é de um tempo com o Senhor, uma revelação dos céus, para que nós passemos a não mais duvidar das palavras que saem desse altar, que Deus disse que você é escolhida para um reavivamento. Deus te escolheu como, falam assim: ai pastor, não podemos chamar de filhos do fogo, porque é Satanás que chama isso. Satanás não é nada, ele só copia, é um imitador. Filhos do fogo, do avivamento, sim. Reavivamento, sim. Somos filhos do fogo. Fomos escolhidos, destacados para manifestarmos um reino que vai ser poderoso em milagres. Porque como Efésios 3:20 diz, porque muito mais abundantemente, além daquilo que imaginamos, pensamos, é o que Ele reservou em poder em nós. Além, amado, do conflito com José, Maria, ela teve que suportar ser chamada de uma mulher que concebeu um filho ilegítimo, que não teve a participação do homem. Então, entenda que toda vez que alguém é escolhido ou é escolhida para que Deus a use de maneira sobrenatural, poderá você não encontrar nem apoio do seu ente querido, dos seus pais, dos seus irmãos, do seu esposo, da sua esposa, até mesmo dos seus pastores, até nós, os pastores das ovelhas, porque há muita religiosidade no meio da igreja, que impede o mover sobrenatural de Deus em nossas vidas. Aqueles que experimentam o reavivamento,
como Maria, eles têm encontros espirituais que são além da razão humana. Aqueles que são escolhidos, grave isso no teu espírito, para um reavivamento, eles terão experiências espirituais além da compreensão humana. Além da compreensão humana. Por isso, se você, quando estiver a buscar ao Senhor, Ele lhe dar tarefas para que você execute, que venha contra o entendimento seu, contra a sua razão, faça. Porque a Bíblia está repleta de situações tais. Deus diz a Moisés: teu povo está com sede, os animais também. Fale à pedra que ela lhe dará água. A transformação das águas amargosas. Pegue um galho de árvore. Então são situações que fogem à compreensão humana, à razão humana. Quando nós realmente dizemos: eis-me aqui, para que Deus possa nos usar para um reavivamento, você está querendo dizer: Deus, faça de mim o teu querer. Então a nossa busca é para que o nosso eu, a nossa compreensão humana, não impeça a Deus de nos visitar como Ele quer nos visitar, de falar conosco como Ele quer falar conosco, fazer-nos perceber como Ele quer ser percebido. Então a luta nossa é contra a nossa carne e a nossa alma, e para isso nós temos que nos encher de Deus. Só há uma forma de nos enchermos de Deus: não passando um dia sem buscar a Ele. Sabe quando estamos nervosos, pavio curto, quando nós somos pessoas explosivas, quando nós estamos amargurados, tristes, ou bravos, ou de estopim curto? É falta de Deus. Alguma coisa está acontecendo, um sinal dentro de nós, está havendo um despertamento, porque se o príncipe da paz está dentro de nós, Ele nos concederá paz, equilíbrio, temperança. Os frutos do Espírito estarão dentro de nós. Veja que nós estamos em desequilíbrio dia após dia. Eu já passei por isso. Tem período que você está amando até a formiga, até ela você não mata. Você está querendo abraçar até o cachorro na rua. E tem dia que você está querendo matar todo mundo. Matar os pastores, matar os obreiros, matar as ovelhas, depois ir lá do viaduto e se suicidar. Então você entende que nós somos pessoas desequilibradas. Por que desequilibradas? Porque falta Deus, não há equilíbrio em nós. Olhe para mim e ouça o que eu vou te dizer. 1900 e pouco, 1993, 4, alguma coisa assim, eu descobri que eu tinha um mal da tireoide. Então as minhas glândulas se secaram. Então eu não tenho o hormônio da tireoide, eu tenho que fazer reposição. A ausência desse remédio faz com que haja um desequilíbrio, se eu não repor, em todo o meu corpo. Ele é fundamental no corpo humano. No plano do Espírito é a mesma coisa. Quando o Espírito Santo, diluído não em forma de remédio, mas de tudo que é necessário, não está em nosso espírito, quando a vida de Deus não está em nosso espírito, nós ficamos totalmente desajustados. A bem da verdade, aquele mal que eu fui acometido, engordava. Tem aqui emagrece, aqui engorda. Então ela traz um desequilíbrio ao teu corpo, para a carne. Mas também a nossa condição no espírito, ela causa um desequilíbrio, quando nós não buscamos de maneira correta a Deus. Só há uma forma de nós buscarmos a Deus: em espírito e em verdade. Porque aquele que assim não faz, não são as tuas obras que têm valor para Deus. Marta e Maria, a oferta de Abel e Caim. Tem muitos que estão equivocados, achando que as suas obras, que são as suas ofertas, estão subindo como um cheiro agradável diante de Deus, quando Deus está repudiando.
quando Deus não está aceitando. Ofertar, todo mundo oferta alguma coisa. Resta saber se está sendo aceito. No seu dia após dia, muitos estão trabalhando na Embraer, estão trabalhando na Induscar, na Iris, estão ofertando seu trabalho. Mas aqueles que não trabalham certinho, falta, apresenta atestado, outro não apresenta atestado, e sai mais cedo, e dá nó, e faz isso, faz aquilo, e encrenca no trabalho. Tudo aquilo vai sendo anotado pelo seu supervisor. Quando haver um corte, quais são os primeiros que vão? Os problemáticos. Recebem o quê? O corte. São dispensados. Traga isso para o plano espiritual. Se aí que são maus, porque Deus diz, Ele é pai, mas bom. Ele é um pai bondoso, honesto e justo. Ele sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Mas os homens que estão aí fora, se nós não dermos a eles o que eles precisam, eles nos cortam. No plano espiritual a mesma coisa. O que nós temos dado a Deus? É algo que nos garante a manutenção. Aí fora nós trabalhamos certinho, pode ser que a gente seja mantido no emprego. E quando há uma crise geral, vai até aqueles que trabalham de maneira correta vão embora, são cortados. No plano espiritual nós contribuímos da mesma forma. Deus está avaliando, só que no reino dos céus não há crise. Deus não quer cortar aqueles que estão trabalhando de maneira correta, com o seu dom, com o seu talento. Então o reavivamento, amado, é algo que precisa descer ao teu espírito. Você precisa entender que o que você tem dentro de você não é seu, é do teu próximo. O amor que você tem dentro de você, mas eu não tenho amor, então busca o amor, pertence ao teu próximo. O dom que Ele depositou em você não é seu, é do teu próximo. As orações que Ele te capacitou, te deu dom para orar, não são suas, é do teu próximo. Ele quer nos enviar, Ele quer nos colocar na grande comissão. Qual é a grande comissão? Qual é a grande comissão? Ide, pregai que é chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite aos mortos, expulsai os demônios, levá-los à salvação. Temos que levar, fazer discípulos, levar o evangelho. Só que Ele deixou dito aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que eles não estavam preparados. Ele precisava ir e voltar para liberar sobre eles o quê? O reavivamento, o Espírito Santo, aquele que nos ensinaria todas as coisas. E Ele nos deixou o Espírito Santo, que não nos comporta mais errar, pecarmos. Não deveria nem ser um acidente o pecado, deveria nunca mais existir. Mas à disposição de suportar a reprovação de nossos irmãos e irmãs, de todos que estão ao nosso redor, tem um alto preço. E esse alto preço é nós suportarmos calúnias, difamações. Coloca Hebreus 13, 12 e 13. Hebreus 13, 12 e 13. As desonras que existirão. Deus está preparando a mim e a você para nós vivermos o reavivamento. Mas também Ele está nos orientando que nós temos que nos preparar para as desonras, para os ataques, para as injúrias, para as calúnias, para as difamações que surgirão sobre nós. Eu estou falando aqui, talvez você não esteja nem digerindo esta palavra, mas Deus está ministrando principalmente para mim e para aqueles que nos acompanham há tempo aqui nesta igreja. Está chegando o tempo, não, já chegou. Só que para isso, Jesus Ele suportou desonra e nós teremos que suportar. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Segue. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu opróbrio, levando a sua desonra. Ou seja, deixa eu colocar aqui na minha tradução. (13, 12) pela minha, no 13, 13. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Opróbrio, a mesma humilhação. Então Deus está a liberar esta palavra. Você está disposto a ser humilhado, a suportar a humilhação?
Porque toda vez que houve um reavivamento, pessoas padeceram por conta do reavivamento. Então eu posso deixar quieto esse negócio de reavivamento. Eu não quero suportar humilhações, não quero sofrer. Eu não quero ser caluniado, difamado, injuriado. Por isso que eu vim com o texto de Maria. Expressa bem aquilo que nós teremos que passar. Nós teremos que suportar para que o reavivamento, que seria a colheita de milhares de almas em Botucatu, que eu profetizo. Eu entendo que nós ainda nem começamos o nosso ministério. Eu creio que o meu ministério, o meu propósito ainda nem começou. E creio que o de vocês nem começou. Porque nós estamos sendo instruídos e ensinados a praticarmos a grande comissão ao ID. Mas para isso tu precisa se encher. Para isso eu preciso me encher, preciso buscar. Cristo precisa ser formado em mim. Porque eu preciso liberar a graça que nós ensinamos. É o favor imerecido. Eu preciso chegar a uma prostituta e ter a plenitude de Deus em mim, que é a pessoa do Senhor Jesus, na pessoa santa e bendita do Senhor Espírito Santo. Eu preciso levar estas pessoas à salvação. Eu preciso chegar até elas e dizer que quando elas poderão me dizer assim, mas não há jeito para a minha vida, eu sou assim, vou morrer assim. Eu falo, não, alguém que morreu no seu lugar, para que você não prossiga mais, padecendo, sofrendo tudo que tu estás. Mas quem é essa pessoa? Jesus. E como eu faço para obtê-la? Você precisa confessar com os teus lábios, crer com o teu coração e receber Ele como único e suficiente Salvador da tua vida. E nós daremos a Jesus a estas pessoas. Nós daremos o Espírito Santo a elas. E como diz lá em Romanos 2,4, e a bondade e misericórdia do Senhor conduzirá as pessoas ao arrependimento. A função do Espírito Santo é convencer o pecador do seu pecado, do juízo e da justiça. Você não tem que dar além daquilo a qual a Bíblia diz que nós podemos dar. Nós podemos dar a salvação, levar as pessoas à salvação, porque Cristo, através do reavivamento, estará formado em nós. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se você não tem um reavivamento, se você não tem ainda essa sede, essa fome, esse Jesus sendo formado a cada dia, você não poderá dar nada de você que venha convencer as pessoas a querer mudar de vida. O reavivamento em geral leva-nos para fora do campo, como eu li ali, para fora da comunidade religiosa. Este é um lugar em que o Senhor com frequência está fora do campo. O Senhor Jesus estava fora do campo. Então entenda que nós não temos garantia por Deus de que buscar o reavivamento não vai doer, não vai gerar conflitos dentro de nós, que nós não teremos que suportar, amado. Demasiadamente achamos que estamos carregando cruz, quando na verdade nós não estamos. Porque a cruz não é ter alguém na sua família doente, ter uma esposa que é como a esposa de Jó, rixosa, não é ter um marido beberrão, que gasta todo o dinheiro. Cruz, carregar a cruz é você padecer por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, por causa daquele que você carrega dentro de você. Então tudo aquilo que implica em sofrimento, em provações, em circunstâncias que o mundo fala contra você, é porque você realmente está carregando tua cruz. E bendito seja aquele que está a carregar a cruz de Cristo, porque deles será o reino dos céus. Então muitas das vezes nós queremos ter um ministério, sermos coroados com uma coroa de aprovação, mas quando a coroa de aprovação é retirada e vem na sequência a coroa de espinhos, nós não queremos ter em nossa cabeça, porque nós só queremos a aprovação, nós só queremos as bênçãos de Deus. Nós não queremos padecer como padeceu Jesus. E Ele não precisava passar por tudo isso, mas era necessário. Ele não precisava, mas era necessário. Se assim não fosse, você não estaria aqui, nem eu. Então, entenda que nós podemos estarmos no começo de um reavivamento e
Quando nós sufocamos o Espírito Santo, nós colocamos fim ao reavivamento. O que é sufocar o Espírito Santo? É quando a gente, não, essas coisas não é de Deus. Não, isso está acontecendo, braço crescendo, olho brotando, não. Meu Deus, não pode. Olha lá. Ah, tem um galão de azeite que está escorrendo por aquela parede. Colocaram. Me dá uma escada, eu vou subir, porque eles estão inventando isso, está escorrendo. Dos umbrais da coluna do templo está escorrendo azeite. Não, está escorrendo azeite do teto. Não pode. Isso não é lógico, foge à razão. Alguém está lá em cima. Será que nós estamos preparados para recebermos um reavivamento em sinais, prodígios do sobrenatural? Não, mas se estiver na Bíblia eu aceito, se não estiver na Bíblia eu não aceito. Ei, a Bíblia contém Deus, mas ela não limita a Deus. Ela contém Deus, mas ela não limita a Deus. E os fariseus, os religiosos, sempre queriam e de fato tentaram limitar a Deus. Oraram, como eu peguei na ministração passada, reivindicaram, pleitearam a vinda do Messias. Quando o Messias vem, eles não o aceitam, a ponto de dizerem que ele estava expulsando demônios pelo nome de Beelzebul, pelo poder de Beelzebul. Eu também ministrei na palavra passada que os que eram para entender e perceber que Jesus, o Messias, estava entre eles, não percebiam, não tinham discernimento espiritual. Mas o gadareno, aquele possesso de demônio, lá em Gadara, quando Jesus sai do seu barco e pisa em terra, o que acontece? Eu li aqui, que aquele que estava endemoniado, se lança aos seus pés e o adora e é liberto. Também eu citei daquela moça, que estava também com espírito de adivinhação endemoniada. Ela reconhece o trabalho, a pessoa de Paulo e Silas, que eram homens de Deus, mas aqueles que pegaram os dois e os acusaram deles estarem perturbando a ordem na cidade, leva diante dos juízes, dos magistrados, para julgá-lo. Então você entende que é tudo meio que de trás para frente. Nós esperamos compreender, esperamos que pessoas que são preparadas espiritualmente entendam o reavivamento, mas na realidade a Bíblia relata o oposto, são para aqueles que estão desesperados. Então o ponto chave dessa ministração é sermos desesperados por Deus. Coloca para mim em Mateus 5:3, os que são pobres de espírito, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Permanecer, amado, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o que os céus têm pertence aos pobres, aos humildes, aos pobres de espírito. Isso significa o quê? Que eles desesperadamente anseiam, desejam por algo mais. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então você quer vencer? Seja uma pessoa desesperada. Uma pessoa desesperada, apaixonada, desesperada por Cristo, por Jesus. O que me faz eu ter um reavivamento? O meu desespero. O desespero de buscar a Ele para que eu tenha como dar. Eu quero que as pessoas venham almoçar na minha casa, mas eu vou na prateleira, lá onde está armazenada a minha compra, abro as portas, tem prateleiras no meu armário e vejo que não há comida. Como que eu quero que as pessoas venham comer na minha casa, se eu não tenho comida para dar a eles? Como que nós vamos falar de reavivamento, se eu não fui realinhado aos céus? Se não houve um realinhamento meu com os céus? Se as pessoas olham para mim e querem estar distante de mim? Nós tínhamos que ter dentro de nós algo que eu chamo como um grande imã. Nós tínhamos que ser um grande imã que atrai materiais ferrosos. Nós temos que atrair prostituta, homossexuais, bandidos, traficantes. Nós deveríamos atrair os pecadores, porque quando as pessoas olhassem para nós, não poderia ver um ser humano comum, teria que ver a expressão plena de Cristo. Ah, mas isso é quase impossível. É para você, é para mim, que nós não buscamos.
Nós temos históricos, amado, de ano de 50, oração de grandes homens de Deus. Eles chegavam a flutuar do chão, lá nos Estados Unidos, diante daqueles grandes templos que eram levantados em lonas. Nós vemos pessoas que ficavam 1,20 m flutuando do chão. Tanto era o nível de santidade de Deus na vida das pessoas. Então por que nós limitamos a Deus? Daqui por diante não haja pela sua razão mais. Não meça, não limite Deus. Eu estou dando essa palavra para preparar a terra, que são vocês, que sou eu, para que algo sobrenatural venha. Eu não aguento mais, com todo respeito, Deus, com todo respeito, pregar mais. Eu não aguento mais pregar. Não aguento mais ensinar. Como assim? Eu não aguento, estou sendo sincero. Não aguento mais pregar e ensinar. Por que disso? Estou sendo sincero, você que me ouve. Está louco, apóstolo? Estou louco. Eu estou louco pela fase 2 da minha vida, que eu não aguento mais falar que Deus faz, falar que Deus realiza, falar do que pode acontecer, do que vai acontecer, do que é para acontecer. Eu quero falar do que já tem que estar acontecendo. E a partir de quinta-feira agora, eu não prego mais em sério outra palavra que não seja sobre milagres. Vou começar do zero e vou começar a pregar sobre milagres e vou orar pela tua vida. E quem definirá a tua vida, eu vou dizer, seja curado pela minha fé. Da onde você está, não precisa nem vir. Mas na maior parte das vezes eu vou desafiar você a vir pela tua fé. Você crê? Venha. Não crê? Fica sentado. Eu quero que Deus avalie, o Senhor Espírito Santo avalie vocês, como vocês estão com Deus, não como eu estou com Deus, não como a igreja, instituição, templo físico está com Deus, mas como você está com Deus. Antes de nós querermos arrazoar alguma coisa, em julgar alguém, vamos saber como você está, porque eu vou dar a palavra, e a palavra não pode voltar vazia, ela cumprirá o desígnio, o propósito para o qual ela foi dada. Eu vou estar falando de milagres, de cura, de libertação, de recriar órgãos. Então as pessoas precisam vir à frente, crendo naquela palavra, não nessa de domingo, crendo na palavra de quinta. E eu vou desafiar a sua fé. E você ao final de cada culto, se não obter o teu milagre, tu saberá como que você está com Deus. Você, não eu, e nem a palavra, e nem Deus, nem Jesus, e nem o Espírito Santo. Agora o Senhor nos pegou, hein, pastor? Peguei mesmo. Porque a igreja tem que ensinar as pessoas a exercitar a tua fé, a remover as montanhas. Não é a montanha física, é a montanha da incredulidade, o obstáculo da incredulidade. Quando se fala em remover montanhas lá em Marcos, é remover a tua incredulidade. Porque removeu a tua incredulidade, você recebeu o que a palavra te liberou. A bem da verdade que não pode ser uma exposição almática, eu vir aqui pela alma e pela carne, nada vai acontecer. Mas se for uma ministração pelo Espírito, se a palavra a ser ministrada for inspirada pelo Espírito Santo, ministrada por Ele, pregada por Ele, ensinada por Ele, dada por Ele, quando você disser, eu creio, e levantar a mão, tu recebe. Eu estou sendo preparado e procurando preparar vocês para este dia. E chegou, Deus falou que é 2018. Essa igreja será conhecida pelos milagres. Esta semana ainda, se eu não viajar, porque eu não saí com a minha família faz 2 anos, eu vou começar as lives. Se eu morrer infartado aqui, de cansaço, de estresse, enterra eu. Se não, pode jogar mesmo por cima na superfície. Porque o que tem que ser feito, faça por mim e para mim em vida. Depois, quiser jogar no lixão, o corpo pode jogar, não tem valor algum. Eu vou entrar ao vivo aqui. Vou fazer o que está ao meu alcance. E quero chegar fisicamente, espiritualmente, estar em condições de ministrar todo dia aqui, à tarde. E desafiar, não Botucatu, porque a live ela vai pegar o mundo. Desafiar as pessoas. Eu quero ver, não porque eu quero ser reconhecido, mas eu quero ver o nome de Jesus sendo glorificado. Em outras nações, em outros estados, em outras cidades. Eu vou carecer sim, que você venha, fique aqui do meu lado na intercessão.
E quando eu vou poder fazer o que o Senhor faz? A hora que eu olhar para você e ver que o Espírito Santo, a graça dele está na tua vida, pode vir aqui e também dar uma palavra e orar para as pessoas, porque Deus vai fazer o mesmo. Deus não tem preferido nem predileto, Deus tem os que são por Ele escolhidos. E você também é um escolhido. A tua importância e a minha importância não é diferente. Eu, como apóstolo, como anjo da igreja, como pastor, não importa a nomenclatura, eu tenho o mesmo valor que um membro da igreja que entregou sua vida para Jesus. Porém a minha responsabilidade e a tua, ela é distinta, de acordo com o nosso propósito, o nosso chamado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas de alguma coisa, fique ciente, você que está me ouvindo, você será cobrado. Ah, mas eu falo para Deus, Deus põe empregado, ganhe menos, você tem que ficar na obra comigo. Deus me colocou aqui, Deus falou que Ele tem que morrer no meu lugar. Se Ele não morrer no meu lugar, se forem entrar aqui para matar, Ele tem que pular, que nem o salva-vida, como que era? O guarda-costa. É verdade. Pergunte para ele se Deus não falou. Ana Paula vai ficar viúva, mas ele cumpriu o propósito, porque esse é o propósito dele. Se ele fugir desse, muitos propósitos Deus tem, mas um deles é resguardar a minha vida. E quando ele vacilar e não estiver cumprindo isso, Deus vai cobrar dele. Aí repercute na família, na empresa, nos filhos, repercute em tudo. Você sabia que muitas vezes você está padecendo? Toda a sua família está padecendo? Todo o corpo da igreja está padecendo? Halamassúria. Obrigado, Jesus. Por conta que você não está cumprindo o teu propósito, está fora do propósito do Senhor. Eu estou fazendo a obra, eu estou falando propósito, estou falando obra. Propósito, ele é pessoal. Dentro do corpo de Cristo e como membro do corpo de Cristo, aí fora. Aqui dentro e lá fora. Aqui dentro e lá fora. Eu não aguento mais ensinar e pregar. Eu quero ver a glória de Deus. Eu não aguento mais falar que Deus faz, que vocês precisam, que eu preciso mudar. Sei disso. Vou buscar mais por mim. Hoje tu passou com a tua família. Hoje vi com a Deus, foi até no cinema. Sabe onde eu estava? Das 8 às 18h30, dentro do meu quarto de oração. Nossa, e ficou 10 horas, 8 horas, só consegue dar isso para nós? Briga com Deus. Pelo menos eu prefiro agradar Ele do que agradar vocês. Eu vou prestar conta para Ele, não para vocês. Cada palavra dita, que não era para dizer, cada palavra que eu omiti, e era para ter dito. Eu sei da minha responsabilidade. Agora eu pergunto, você sabe da sua responsabilidade? Você percebe o quanto nós somos complicados? Se pedimos alguma coisa para alguém, a pessoa sempre vai fazer, mas murmurando, reclamando, nunca glorificando o Senhor. E ainda nós pleiteamos o reavivamento como? Queremos que Deus esteja na nossa vida como? Então nós podemos pôr fim a um reavivamento que nem começou, que ele está em andamento, sufocando o Espírito Santo. Sabe quando Deus, olhe para cá vocês, Deus fala, fala isso, 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 e nós não falamos? Entrega isso, isso, isso para a pessoa. Vai até aquele lugar e faça isso, isso, isso. Olha, liga para uma pessoa e diz para ela, isso, isso, isso. Olha, o que eu tenho contigo é isso, isso, isso. Fazendo isso, isso, isso. E mais isso, isso, isso. Nós colocamos fim ao reavivamento quando nós sufocamos as realizações do Espírito Santo em nossa vida. Não sufoque o Espírito Santo. Um dia na presença é melhor que 10.000 dias fora da presença. A vara de amendoeira, eu costumo dizer sempre, em uma noite na presença, ela floresceu, frutificou, e frutos comestíveis. De algo que é pouco provável de dar frutos, porque uma vara de uma árvore cortada de amendoeira, como que ela pode florescer e dar frutos? Na presença, tudo é possível ao que crê. Então você percebe que tu não precisa de campanha, tu não precisa
de propósito, outros que não seja buscar a presença. Se Ele não consertar e não regularizar a tua família, Ele não é Deus. Se Ele não te libertar, Ele é mentiroso. Se Ele não te curar pelo poder do nome de Jesus, Ele é mentiroso. Se Ele não trazer salvação, se você pagar o teu preço, teu sacrifício, fizer, não pelo teu sacrifício, mas de orar, de não desistir, de clamar pelos seus familiares, Deus trará a salvação. Ele não é mentiroso. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A segunda maior razão para o fim do reavivamento é que a igreja começa a buscar o retorno do Senhor, em vez de buscar o avanço maior na grande comissão. É buscar um retorno, não busque. Nós não podemos cometer esse vacilo. Por isso, eu tenho a incumbência de preparar esta igreja, a vida de vocês, para fazer o que tem que ser feito. Não somente na grande comissão, de levar o nome de Jesus. Não somente ganharmos multidões, mas sim nações e gerações. Eu não posso instigar vocês, uma mente pequena, simples, de só ganhar os teus familiares é o suficiente. Isso é o espírito do egoísmo e da mediocridade. E o que habita em você não é o espírito da mediocridade. E Deus convida você se planejar como se tivesse uma vida inteira pela frente. Mas trabalhe e ore como se tivesse um dia apenas diante do Senhor. Faça planos por toda a sua vida, pode planejar, mas ore e trabalhe, ou seja, tenha a iniciativa de como se estivesse vivendo por apenas um dia. Amém, amados? E deixa eu concluir. Reavivamento é esforçar-se para conhecê-lo e percebê-lo quando ele está num lugar. O que é reavivamento? É buscar por conhecê-lo e reconhecê-lo e percebê-lo quando ele está num lugar. Eu estou vivendo o reavivamento, eu não percebo, não entendo, não compreendo nada do que o senhor prega, pastor. Então, pela falta de busca. Pela falta de busca. Vamos ficar em pé? Como um reavivamento pode passar desapercebido? Quando eu sufoco o Espírito Santo, quando eu não quero pagar preço como pagou Maria, enfim. Um grande abraço, um beijo no coração aos amigos da Life. Até quinta-feira, se Deus quiser. Grande beijo, até mais.